Olá. Oi, Oi, tudo bem? tudo. Tô aqui tentando deixar a câmera direitinho aqui. Tá me ouvindo E eu tô bem? tentando, eu tô tentando fixar aqui, né? Se eu colocar no primeiro comentário, eu fixo o tema, não é isso? Não faço a menor ideia. É isso, gente. Nós entramos uns minutinhos antes só para acertar aqui as coisas, então boa noite para quem está chegando. Eu acho que é isso. Se alguém sabe, me diz. Vou testar aqui. Comunicação, vou escrever. Comunicação não violenta para casais. Fiquei linda agora. Agora sim. Publicar. Será que ficou? Não sei. Bom, se não ficou, acho que as pessoas vão perceber, né? Que a live, Eu acho que não ficou. se não perceberem, aí eu acho que a nossa live não vai estar funcionando muito bem, né? Porque imagina só uma live sobre comunicação, E o não pessoal sendo. não consegue saber qual é o tema. E o pior é que eu Bom, nem boa sei noite, como fazer. então. Não, tudo bem, mas eu acho que ficou assim. Uma vez me falaram que era só colocar um primeiro comentário que aí ficava fixado. Vamos ver se ficou. Ah, tá. Bom, dar boa noite, né, oficialmente, para as pessoas que estão chegando. Já tem algumas pessoas aqui online com a gente. Faltam uns minutinhos, né? Faltam 2 minutinhos pro horário que a gente combinou. E aí a gente entrou um pouquinho antes só para a gente poder testar, ver se está tudo certinho, né? Ninguém falou nada até agora, então eu imagino que esteja todo mundo nos vendo e nos ouvindo muito bem. Acredito que Certo? sim. Se Ótimo. alguém não estiver Boa ouvindo, noite, Bruno. fala, né? Que a gente dá um jeito. Não estou vendo. A gente precisa fazer lembrança. Bom, é, Bom, vamos começar então. Eu queria primeiro falar por que que a Fabiola que está aqui, quem me conhece, né, conhece o perfil do Instagram, sabe que nós entramos no Instagram em janeiro, e foi muito por estímulo da Fabiola. Então, eu queria te agradecer aqui, né, na presença, né, das pessoas, por você ter aberto esse campo, né, de comunicação, a gente agora poder fazer uma live, poder conversar um pouquinho, eu estou bem feliz com isso. E a Fabiola está aqui hoje, eu acho que o primeiro grande motivo, não sei se a Fabiola vai concordar, mas eu acho que o primeiro grande motivo da Fabiola estar aqui hoje é por ela ser corajosa. Porque são pouquíssimas as pessoas que topam bater um papo sobre comunicação não violenta para casais, né? E eu acho que no decorrer da nossa conversa isso vai ficar muito claro. Primeiro, porque a gente às vezes acha que porque eu estou estudando alguma coisa, né? Eu acredito nisso, eu falo sobre isso, então eu preciso ser um exemplo o tempo inteiro. E não é verdade, né? Eu não sou um exemplo de comunicação não violenta para casais, eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora e uma pessoa que de fato pratica, né? E se empenha nessa prática. Mas o fato de você praticar algo, especialmente algo que rompe com a nossa cultura, não significa que a gente acerte sempre. Muito pelo contrário, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui. Né? Então, eu acho que o primeiro motivo da Fabiola estar aqui é esse, ela ser corajosa, ela ter topado falar sobre isso, né? Colocar a cara aqui, falar, olha, eu, né, gosto de comunicação não violenta, eu, né, curto essa filosofia, faz sentido para mim, e eu tenho, né, errado, acertado, falhado miseravelmente, como às vezes acontece, né? Mas a gente está ali, né, tentando trazer, tentando romper com uma cultura que é muito violenta. Então, a Fabiola está aqui por isso. Ela está aqui porque também ela é uma amiga muito querida, né? Uma amiga confidente. Então, né, somos casadas, né? Falamos sobre as nossas relações uma com a outra, né? E é importante isso. Eu acho que essa autenticidade, ela é bem importante, ela é bem legal da gente poder trazer aqui também, né? Uma autenticidade. São duas amigas conversando, né? Não são duas especialistas, são duas pessoas que estudam, que pesquisam, né? A Fabiola fez o curso de comunicação não violenta para casais. Eu acho que você fez na primeira ou na segunda turma, não me lembro muito Acho que foi bem a agora. primeira. Acho que Acho foi que a foi a primeira, primeira. né? Na primeira turma, e assim, é bacana a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, você quer se apresentar? Quer falar um pouquinho do teu Quero. trabalho, né? Oi, gente, boa noite. Como a Vivi falou, eu sou Fabiola.
Eu sou doula, trabalho como educadora perinatal e assistência ao parto, parto normal humanizado, e que, assim, tem tudo a ver com o que a gente está se propondo a conversar sobre a comunicação. Hoje a gente vai falar sobre o tema comunicação não violenta, mas, na verdade, é comunicação, né, com todo mundo, em especial em casa. Mas esse trabalho que eu desempenho, né, já há um tempo, abriu essas portas. Abriu as portas para eu olhar como está a minha comunicação, melhorar essa comunicação, em especial em casa, porque a gente se esforça muito para dar para fora de casa, que a gente acha que não tem, e às vezes dentro de casa fica defasado, né? Então, essa percepção da comunicação não violenta para casais, na minha opinião, é importantíssima. E que a gente acaba também estendendo para outros lugares. Uhum. E eu vejo, Bem assim, legal. eu vejo um pouco da comunicação não violenta como uma terapia, né? Porque a gente reluta, não vou entrar porque não é para mim ainda, não quero errar porque, né, não faço parte disso, não quero. E aí, quando a gente enche o peito, fala, agora vai, a gente pensa em desistir, a gente se boicota e depois fala, agora vai. Então, eu acho que é por isso que a Felipe falou que é coragem, né? Porque tem que respirar e seguir. É engraçado quando a gente faz curso presencial de comunicação não violenta, nos primeiros minutos fica sempre um grande silêncio, né? Porque a gente começa falando sobre violência, e falar sobre a violência que a gente ainda pratica, sobre as ofensas que a gente ainda fala. Geralmente, quando a gente vai para um curso, a gente não vai para falar sobre a gente, né? A gente vai para terapia para falar sobre a gente, para um curso não. Então, quando você está num curso de comunicação não violenta, quando você está numa roda de conversa, isso vem muito forte. E o primeiro passo é a gente assumir essa violência estrutural que estamos todos submetidos. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta aqui, acho até bacana conceituar, já tem bastante gente aqui, né, online, eu acho bacana a gente conceituar um pouquinho. Quando a gente fala de comunicação não violenta aqui, nessa live, que a gente está se propondo a falar, né, para um público que a gente não conhece, eu acho que um recorte interessante de trazer sobre comunicação não violenta é que é uma forma da gente se comunicar, que ao invés de ser punitiva, como é a nossa forma de falar naturalmente, ela é empática. E com isso você muda completamente o sentido da forma como você não só fala, mas da forma como você ouve. Então, se a gente for parar para pensar nos conflitos que a gente tem, geralmente quando a gente vai resolver um conflito, a nossa fala ela é repleta de punição, de acusação, de julgamento. Não, você errou. Não, isso está errado, isso não é bom, isso é certo, isso é errado. A gente não consegue expressar os nossos sentimentos, o nosso descontentamento sem ser punindo ou acusando. Isso faz parte da cultura que a gente está. A gente aprendeu em casa, né? Reforça o tempo inteiro na sociedade. E aí, quando estamos casados, quando estamos numa relação, é óbvio que a pessoa mais próxima se torna a pessoa mais próxima da gente e a gente acaba se comunicando de uma forma muito violenta. Então, a comunicação não violenta que a gente está trazendo aqui, nesse recorte, para uma live, para todo mundo acompanhar bem, é essa, né? Esse recorte de uma comunicação que não vai ser punitiva, vai ser empática. Ela vai estar ali a serviço de você se conectar ao outro e de você, de fato, solucionar coisas. E não o contrário, de você ter razão, né? Ou de você, né, só expressar coisas de forma magoar, de forma ferir. Não, você vai estar amparando a tua comunicação na empatia. E a partir dessa empatia você consegue se conectar. E se conectar não é concordar. Eu posso discordar do meu marido, eu posso discordar da Fabíola, mas eu posso estar conectada, eu posso entender de onde vem aquilo nela que me incomoda tanto. Mas eu entendo de onde vem. E aí, a partir desse entendimento, eu consigo me abrir. Você também percebe a comunicação não violenta assim? Sim, e a gente cai num erro assim, muito comum de achar que a comunicação não violenta ela vai convencer o outro a ser empático também, né? Porque a gente trabalha a empatia, vou me comunicar de forma empática, vou me conectar e naturalmente todas as pessoas com quem eu vou me comunicar também vai agir dessa maneira. E não é bem assim que acontece. Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento e essa relação com a comunicação. Muito menos não violenta. Então a gente acaba reproduzindo muitas coisas, como você falou, que a gente aprende ao longo da vida. E quando a gente começa a desaprender, né, encontrar um outro caminho para se comunicar, tem essa
ideia de que quando eu decidir me comunicar melhor, todo mundo vai se comunicar igual a mim. E não é verdade. Acho que esse é o primeiro passo para a gente não desistir da comunicação não violenta. Porque vem uma frustração, né, depois. Sim. E eu gosto sempre de pensar na comunicação não violenta enquanto filosofia de vida mesmo, não como técnica. É claro que a gente pode olhar para a técnica, para quem está tendo contato com a comunicação não violenta pela primeira vez aqui nessa live, tem formas de falar que a comunicação não violenta, conforme você vai estudando, vai te mostrando, olha, não fale desse jeito, fale desse outro, né? A partir dessa forma de falar, você consegue um maior entendimento, você consegue ser mais clara, né? Você consegue ser mais específica. Isso é muito válido, eu acho muito importante conhecer a técnica, mas eu acho ainda mais importante você entender a comunicação não violenta como filosofia de vida mesmo, porque aí você passa a fazer esse trabalho interno com você. Então, se você está lá na sua relação com o seu marido, né, que é o nosso foco aqui, comunicação não violenta para casais, você está lá num super conflito, e aí você começou a acionar essa linguagem punitiva, né? Essa comunicação da acusação, você não faz isso, e aí você me magoa. E quando você passa a usar a comunicação não violenta, um dos grandes passos é você trazer as coisas para o eu. Não é você me magoa, sou eu me magoo quando você faz determinada coisa. E a responsabilidade, então, passa a ser nossa. Sua, que é meu par, e não deveria me magoar, né? Não precisa me magoar, nós podemos nos relacionar de uma forma mais harmoniosa e mais saudável, e passa a ser minha, que me magoo, tenho a minha bagagem, né? Tenho os meus traumas, tenho a minha vivência, e acabo me magoando com aquela experiência. Então já estamos, para mim, eu acho que esse passo é tão importante porque nos coloca em igualdade. Exatamente. Não é mais, né? Não é mais tem uma pessoa ruim. Não é mais tem uma pessoa ruim e eu que estou aqui como vítima. Né? Somos nós dois que não estamos nos encontrando bem nessa comunicação. E tem, assim, quando a gente acusa alguém de estar nos fazendo alguma coisa, a outra pessoa ela tende a querer se defender. Então, todos nós vamos querer nos defender, às vezes, de uma acusação infundada, ou até com fundamento, mas é uma necessidade de defesa, né? E não tem como a gente sair bem dessa discussão quando não tem ninguém se ouvindo. Cada um quer defender o seu ponto de vista. Então, eu acuso o meu cônjuge, ele vai lá, tenta se defender e às vezes me acusa também, porque é uma devolutiva natural, porque ele também aprendeu assim, e ninguém se escuta e ninguém resolve o problema. Porque está todo mundo se acusando e tentando se defender. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que não tem culpados ali, eu preciso só comunicar o meu sentimento sem botar o peso para cima do outro, fica mais fácil um diálogo. Porque não tem ali um culpado. Não tem a figura de um carrasco. Olha, eu me magoei, ou eu me entristeci, porque isso aconteceu, é o fato. Então, quando eu tomei consciência disso, como mudou, assim, abriu uma cortina na minha frente. Porque a gente tem essa necessidade, essa tendência a culpar alguém. Tem que ter um culpado na vida, né? E esse culpado, às vezes, não é a gente, na grande maioria das vezes. E você está falando isso, eu tô pensando muito na questão da crítica, né? De como nós reagimos quando somos criticados. E para ser muito franca, eu não conheço, se vocês conhecem, coloquem aí, mas eu não conheço ninguém que reaja bem à crítica. O que é reagir bem à crítica? É não brigar com a outra pessoa? É não gritar? Isso é reagir bem? Não, reagir bem deveria você conseguir escutar e você conseguir absorver aquilo e você não levar para o pessoal, né? Mas ouvir uma crítica de uma forma natural, de uma forma saudável. Eu não conheço ninguém que saiba fazer isso. Eu falho muito nessa questão. Para mim é muito difícil lidar com crítica. E por isso que eu falo que, especialmente do meu companheiro, né? Porque é aquela crítica que a gente não duvida muito, né? Ele tá ali com a gente no cotidiano. Então é muito mais difícil, né? Uma pessoa que me vê o meu melhor, o meu pior. Então, receber uma crítica do companheiro, para mim, é ainda mais difícil. Então, eu acho que, por isso que eu falo que a comunicação não violenta, enquanto filosofia de vida, ela me atende mais. Porque aí ela faz eu entender o que está acontecendo comigo, por que eu fiquei tão em ebulição, por que eu fiquei tão em conflito quando eu recebi uma crítica. E aí, um dado, né, uma informação
importante é que o Marshall Rosenberg, né, que trouxe a comunicação não violenta, ele fala que a nossa comunicação se torna violenta quando a gente tem necessidades que não estão sendo atendidas. Sim. Então, a gente começa, a partir disso, acessar em nós medo, raiva, sentimentos conflitantes, né? Eu tenho uma necessidade de ser reconhecida pelo meu parceiro. E aí ele vai apontar o dedo para mim e vai falar que, sei lá, meu cabelo não é bonito. E eu vou, nossa, como assim, né? Como assim? Eu que tenho necessidade de ser reconhecida, né, nessa relação. Então, a gente acaba não conseguindo, quando a gente recebe essa crítica ou quando a gente está num conflito, a gente acaba não conseguindo fazer esse trabalho interno de pensar qual foi a minha necessidade que foi ferida. Ah, eu queria que ele apreciasse o meu cabelo, né? E aí eu vou falar isso para ele. Né, puxa, né, eu me senti chateada, né, quando você falou isso, porque eu queria que você apreciasse meu cabelo. E ele vai poder dizer para mim, não, mas eu não estava falando do seu cabelo, você entendeu errado. Ou então, não foi exatamente assim, né? Ou então ele vai entender de onde vem o meu sentimento e não vai mais me falar coisas que são inadequadas para mim. Então é muito importante a gente entender isso, né, Fabíola? Qual é a minha necessidade? Do que eu estou precisando? E a gente se distancia tanto dessa resposta que é muito comum a gente estar violenta na relação. Né? Do que eu estou precisando? A gente não se pergunta isso, né? Eu acho que essa pergunta, ela é o cerne da questão. A gente não conhece, é aquela, como é que a gente chamava de ignorância emocional. A gente não sabe o que precisa, a gente não sabe o que quer. É como se tivesse no nosso inconsciente esse desejo, mas a gente não consegue verbalizar. Por exemplo, a gente quer que o marido, por exemplo, vá lavar a louça. E aí a gente espera que ele faça isso sem falar para ele. Tem uma amiga que fala para mim que homem costuma ser meio tapado, né? Porque a gente acredita, e eu não sei se é uma questão feminina, mas acho que é questão de criação de cultura. De que a mulher acha, ou de que a pessoa acha que a outra pessoa, em especial o homem, precisa adivinhar o que a gente quer. Seja quando a gente está com a cara emburrada, ou quando a gente pensou que ele precisa fazer alguma coisa. E quando essa segunda pessoa não adivinha, a gente fica chateada. Como, por exemplo, a gente pinta o cabelo, faz as unhas, querendo que a pessoa repare, ou que perceba, ou que elogie, mas sequer comentou com ela que nós fizemos, porque e é difícil pra gente. É como se a outra pessoa tivesse mesmo o dever de identificar a nossa necessidade, quando nem a gente mesma consegue identificar qual é. E aí, depois de muita briga, eu digo, puxa, mas por que isso aconteceu mesmo, hein? E isso é tão delicado, essa noção de que eu preciso comunicar o que eu quero é tão delicada, porque a gente tem uma crença coletiva de que quando a pessoa identifica o que a gente precisa, é porque ela nos ama, é porque ela se importa com a gente. A gente tem essa crença... Opa, quase derrubei aqui. A gente tem essa crença coletiva, né, de que isso é amor. Ah, então eu tô, né, alguém me chateou, meu companheiro me chateou, e aí eu fui e emburrei logo a cara. E eu acho que se ele se importa comigo e ele me ama, ele vai me perguntar, ou ele vai tentar consertar. Quando, na verdade, não é assim. Pode ser, em algumas relações pode ser que funcione assim, essa pode ser uma forma do parceiro, da parceira demonstrar amor e carinho, pode sim, mas não é uma forma universal. Nem todo mundo é atento, e mesmo pessoas que não são atentas podem ser amorosas e podem se importar com você sim. E a obrigação, a responsabilidade, né, vou até usar a palavra certa, né, a responsabilidade de ajudar o outro a entender que necessidades são essas e o que está acontecendo comigo é minha, eu não posso delegar, porque quando eu delego eu já estou caminhando para uma comunicação violenta, né? Eu já tô na punição, então você fez alguma coisa que me chateou, eu vou te punir com silêncio, eu vou te punir com um clima pesado, eu vou te punir de alguma forma. E quando a gente está nessa comunicação punitiva, a gente não consegue resolver nada, porque o nosso prêmio é a punição. Ah, então você fez alguma coisa que me chateou, vou ficar aqui emburrada, viu? Você queria conversar comigo, você queria passar um tempo em paz, não vai ter, né? Então... E aí que ganhei meu prêmio, viu? Me chateou, chateei ele também. Pronto. E não vai resolver nada, ninguém né? Sai ganhando essa história, né? Ninguém sai ganhando. Então, quando a gente quer, de fato, né, caminhar para uma comunicação não violenta, a gente precisa se responsabilizar
pelo diálogo. E aí eu sei que é muito difícil quando o casamento está em crise, né? Tem várias pessoas aqui assistindo a gente não sabe os contextos. Então, quando um casamento está em crise, é muito difícil você se responsabilizar e você se responsabilizar por você levar isso. É muito difícil, mas é muito produtivo, é muito eficiente. Porque você começa a praticar a comunicação não violenta primeiro com você. Porque a gente não acabou de falar aqui sobre as necessidades. Então, se você vai falar para o outro sobre necessidades e sentimentos, olha que maravilha. Você está fazendo uma imersão em você para entender melhor o que, que você está sentindo e o que, que você está precisando. E aí, depois disso, você vai conseguir comunicar. E se o outro receber, que maravilhoso, você resolveu o conflito ali. Se ele não receber, né, se ele não conseguir, que maravilhoso também. Você já se conhece melhor e você pode buscar atender a tua necessidade de outra forma, né? Com isso eu não digo em outro relacionamento, não. Pode até ser, mas não é isso que eu estou sugerindo, né? É que às vezes a gente, eu preciso de mais atenção. E de repente aquele nosso companheiro não vai dar. Né? E a gente precisa de mais atenção, e não necessariamente do companheiro. A gente às vezes está num momento de maior carência, de maior solidão, e aí eu posso entender, eu não vou obter isso aqui. Eu obtenho outras coisas muito boas, vou colocar na balança, tá ok. Mas eu preciso de mais atenção, senão eu vou ficar ressentida. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma dança, eu vou fazer amizades, eu vou visitar mais a minha família, eu vou me nutrir. Não consegui no meu casamento, porque, né, a pessoa, sei lá, a pessoa está trabalhando muito, né, está numa fase que está indisponível por alguma razão justa, que não signifique, né, que é desinteresse, né, há uma razão justa ali, e a partir disso você vai entendendo melhor quem você é e o que você precisa. Travou para mim a imagem da Fabiola. Vocês estão me vendo? Voltou? Oi, voltei. Voltou? Voltei. Ah, tá. É porque a luz aqui caiu. Caiu, não. Faltou luz aqui. O que a gente está falando é tão assim que a luz até apagou. Mas agora já voltou. Que a internet cai, né? Sim. Eu estava falando, né, um pouquinho ainda sobre as necessidades, né? Não sei se você ouviu tudo sobre as necessidades, sobre o quão é maravilhoso isso, né? Mesmo ouvi, quando a gente só faltou os ouviu. últimos segundinhos. Ótimo. Então é isso, né? Que você pensa disso, né? Você concorda? Você Deixa eu também só vê pontuar assim, né? uma coisa bem interessante. Uhum. Sim? Sim, uma das coisas... Tá conseguindo me ouvir bem? Tá atrasado? Eu tô. Tá ouvindo bem? Então, uma das coisas que eu tive dificuldade no curso, né? Eu fiz o curso com você de comunicação não violenta para casais. E que eu fiquei espantada foi sobre isso que eu acabei de falar. Sobre identificar minhas necessidades. Só que quando eu achei que estava conseguindo identificar, na verdade eu não estava. Por quê? Porque eu não sabia qual era a minha necessidade. E aí eu consegui assim, desenvolver um método que funcionou para mim, de listar momentos que eu ficava chateada, alguns momentos que eu tinha alguma necessidade que eu não conseguia comunicar para mim. E aí eu comecei a listar, escrever sobre aquilo, porque eu confundia uma necessidade com um sentimento. Então, quando eu comecei a listar aquilo e a olhar para mim, aí eu consegui bem devagar, identificar quais eram as minhas necessidades. E perceber que está diretamente ligado a ouvir. Né? No começo você falou de ouvir o outro, mas de me ouvir, porque eu não estava conseguindo me ouvir. O que eu queria na minha relação era que ele me ouvisse. Só que eu queria que ele ouvisse coisas que nem eu mesma sabia o que era. Então eu não tinha como me comunicar se para mim a comunicação comigo mesma não estava clara. Então, esse checklist que eu fui fazendo para conseguir identificar o que era emoção, o que era necessidade, me ajudou a ser um pouco mais objetiva. E aí consegui comunicar melhor, às vezes, aquilo que eu queria. Porque isso é para sempre, né? A gente vai fazendo esse exercício eternamente. Quando a gente acha que está sabendo bem, está sabendo nada, né? A gente vai lá, tropeça e volta de novo. Mas esse ouvir, para mim, foi fundamental para que eu conseguisse identificar. Porque a gente pode ter uma lista de sentimentos, uma lista de necessidades, que nem sempre ela vai se encaixar a nós naquele momento. Não achar que aquilo é uma receita de bolo, né? De que eu tenho essa lista aqui, funciona para mim, então é isso que eu estou sentindo.
Nem sempre. Às vezes uma coisa que está fora. Né? Então, a gente tentar identificar isso é importante até para conseguir lidar com o outro. Teve uma moça que falou aqui, e quando alguém comunica de forma não educada? A gente vai entender. Porque às vezes nem a pessoa está conseguindo entender o que ela sente. E aí ela oferece o quê? A violência. Então, esse ouvir dá mais instrumentos para a gente seguir. Né? E legal esse exemplo que você deu, né, a partir da pergunta. Eu queria até me desculpar que eu não consigo falar, ouvir e ler. Eu estou me acostumando, estou melhorando, mas eu não consigo. Daqui a pouquinho eu vou pedir um tempinho e aí a gente lê algumas coisas, né, mas eu não consigo ficar tão multitarefa assim aqui no Instagram ainda. Mas é legal pensar nisso, né? Quando a pessoa fala de forma não educada, e aí eu que sou uma pessoa que pratico a comunicação não violenta, o que eu faço? Eu preciso ter empatia? Precisa, sim, né? Faz parte, né? Se você escolhe se comunicar de forma não violenta, você vai estar o tempo inteiro acionando a sua empatia. Só que você também não precisa se submeter. Porque, por exemplo, uma pessoa está te tratando com falta de educação, a sua necessidade, de repente, pode ser se afastar. E tudo bem se a sua necessidade for se afastar para se preservar. Você não precisa, porque você está se comunicando de forma não violenta, se submeter a ofensas, né? Se submeter só porque você é empática. Eu sei que o meu marido teve uma infância difícil, é por isso que ele é grosseiro, então eu sou empática com ele, eu aceito tudo. Não é isso, né? Você vai trabalhar toda a sua empatia para você, ao invés de ir para essa linguagem, essa comunicação punitiva e de repente você ser mal educada também. É assim que quer se relacionar? Então vou me relacionar assim também. Você entendeu a tua necessidade? Não, peraí, minha necessidade agora, eu não ouvi isso, eu preciso me afastar então. E você se afastar, você falar, olha, enquanto, né, você não se acalmar, não tem condições da gente conversar. Quando você se acalmar, você me procura e a gente retoma do ponto que a gente parou. Então, assim, você não precisa se submeter, porque muitas pessoas, às vezes, começam a estudar comunicação não violenta e vão para a ponta oposta. E isso é péssimo também. Você começa a achar que você tem que se submeter a abuso. Então a pessoa é abusiva, mas eu sei, né? Eu sou empática agora, né? Estou praticando, né, a empatia, eu sei de onde vem isso, então eu vou ficar aqui, vou ficar me machucando. Não, né? Você tem sempre que estar se autopreservando também. E sobre o que você estava falando antes, né, da lista, eu achei fantástico, né? Até recomendo que as pessoas que estão assistindo a gente aqui façam isso também. Pega um papel, pega a caneta e responde essa pergunta. Pensa no principal conflito, bota no topo do papel. Qual é o principal conflito que você tem com seu marido, com a sua mulher agora? Né? Coloca ali. É esse principal conflito, né? Por exemplo, aqui no Instituto Te Apoio, muitas pessoas procuram a gente para falar de conflitos relacionados à educação dos filhos. Eu quero educar de um jeito, ele quer educar de outro. Ele é agressivo, ele é punitivo, né? Um monte de coisa. Então, esse é um principal conflito que eu tenho. Quais são as suas necessidades em relação a isso? Faz a lista. E quando ele diz que ele quer trazer uma educação punitiva para o nosso filho, o que eu sinto? Faz a lista de sentimentos. E começa a entender que é sobre isso que você tem que falar. Você tem que falar sobre isso, se amparar na empatia para entender de onde vem, né, essa necessidade também do outro. Porque pensa só, se a minha comunicação se torna violenta quando eu não atendo às minhas necessidades, isso vale para o outro também. Então, um pai, uma mãe que de repente não está conseguindo praticar uma educação não violenta, qual é a necessidade dele que está sendo ferida ali? Quais são as crenças que essa pessoa carrega? Ele veio de uma educação punitiva, então ele carrega a crença que aquilo foi amor. E que se ele não trouxer isso para a família dele, ele não está amando suficientemente os filhos e não está educando da forma que deve para eles se tornarem boas pessoas. Então, uma vez que você entende isso, você pode ser mais compassiva, né? Você pode entender, nossa, olha, ele está tentando dar amor, assim como eu. Ele está tentando transformar essa criança num bom ser humano, como eu. Temos isso em comum, né? Só que bom que temos isso em comum, né? Nosso filho, né? Nosso projeto, né? Mais bonito. Então, que bom que temos isso em comum. A partir disso, quais são as minhas necessidades? Aí eu coloco. E aí eu coloco os meus sentimentos. Então, quando você não me atende nisso aqui, eu fico com medo. Porque eu também tive uma educação punitiva. E, olha, eu tô na terapia por isso. E aí você começa a falar sobre você. E quando você perceber, você vai estar falando sobre você e não sobre o outro. Olha, sou eu que tenho medo,
né? Sou eu que quero fazer isso. Ah, isso é importante para mim. Você não vai estar falando. Você é um monstro e você é grosseiro e você está estragando a criança e você. Então, olha a diferença, né? Olha como a gente, a partir dessa lista, né, que você falou, como isso vai clareando e a gente vai falando da gente, né? E esse falar da gente é super importante, mas também é super difícil, porque nos vulnerabiliza em algum momento, né? A gente se sente vulnerabilizada. Porque por mais que a gente tenha uma relação a dois, alguém que a gente confie, que a gente ame, a gente nem sempre se sente à vontade em se mostrar, em abaixar a guarda, porque a gente também aprendeu que essa autoproteção tem que ter sempre um muro na frente, tem que ter as espadas, os escudos, para que ninguém nos fira. Quando, na verdade, é a gente que se fere, né? Por N motivos. E aí, quando a gente abre essa porta, a gente permite que a pessoa acesse esse eu. Essa pessoa com quem ela decidiu casar, decidiu dividir a vida. E conheça, acho que todo mundo sai ganhando, porque a gente acaba se conhecendo um pouco mais. Essa reserva nos faz acreditar que o outro tem sim que adivinhar o que a gente pensa, tem sim que servir as nossas necessidades, sem que a gente sequer saiba qual seja, que a gente tem sim que se proteger o tempo inteiro. E aí a gente não existe uma confluência, né, nessa relação. Então, quando a gente se ouve, a gente percebe o que a gente quer e precisa, e quando isso é comunicado de forma clara e não violenta, é um abaixar de armas, é levantar aquela bandeirinha branca e falar, olha, eu quero essa relação tanto quanto você, então vamos tentar abraçar, vamos seguir juntos, porque não é separado, é junto, né? E aí a gente consegue essa comunicação. Ih, travou de novo. Será que piscou a luz por lá? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Foi só a dela ou a minha também? Travou a minha também, Lilia? Ou só a da... ela saiu. Peraí que eu vou chamá-la de novo. Deve ter caído a luz por lá. Vamos ver quando ela... Ah, entrou já. Pronto, já aceitei. Daqui a pouquinho ela tá entrando. Já tinha solicitação aqui dela. Oi, sobrevivi. Levei um tombaço aqui. Voltei. Que bom. Ah, eu parei aonde? Já que foi? Que eu caí assim, nem percebi. Você estava falando sobre, de modo geral, né, sobre a questão de quando a gente está praticando comunicação não violenta, como que a gente vai mudando o nosso modo de pensar. E aí você estava numa parte assim bem específica, falando sobre esses pensamentos que a gente tem, né? Eu estava até pensando com base no que você estava falando, quem somos nós quando a gente consegue calar esses pensamentos, essas crenças, né? Você estava falando muito da parte das crenças. Quem somos nós? Como que a gente reagiria? E aí eu lembrei do trabalho da... Vou te passar a palavra para você concluir, né, seu raciocínio. Não, vai lembrando dele aí. Já perdeu, né? Porque tem um trabalho de uma pessoa chamada Byron Katie. Ela nem é atrelada à comunicação não violenta, não, mas num determinado ponto da metodologia dela, ela faz essa pergunta. A pessoa está em estado meditativo e aí ela pergunta: o que você faria se você não tivesse sendo amparada por esse pensamento, que é a crença, né? O pensamento de que, eu não posso, você falou de vulnerabilidade, né? Eu não posso baixar a guarda agora, porque senão nunca mais vai me respeitar. O que você faria se você não tivesse ouvindo esse pensamento? E aí a pessoa geralmente se emociona e responde, e aí eu ia querer ser conciliatória, eu ia querer dizer não sei o quê. A gente consegue se conectar mais aos nossos sentimentos e é o que a gente de fato precisa quando a gente se desconecta dessas vozes todas que todos nós temos na nossa cabeça, que são as nossas crenças. E isso é uma coisa maravilhosa que a comunicação não violenta traz, porque ela te traz clareza sobre isso. Que vozes são essas? A que eu estou reagindo? O que está acontecendo comigo quando eu estou me comunicando com o outro? Então, quando eu estou incomodada nessa comunicação, né, quando eu estou incomodada no meu casamento,
O que que isso tá dizendo para mim? Ah, eu sinto muita raiva do meu marido, né? O que que isso está dizendo para mim sobre o que eu preciso dessa relação, sobre o que eu estou sentindo? E isso, gente, de uma forma ampla. Não é só sobre o casamento. Você pode estar com uma raiva imensa do seu marido e entrar num trabalho de autoconhecimento e entender que essa raiva toda nem dele é. Né? Tem algum gatilho ali, alguma coisa que ele faz que te lembra uma raiva absurda da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, do seu vizinho, e que você está canalizando tudo, né? Colocando tudo naquela relação. Então, conforme você vai entendendo mais como é essa filosofia da comunicação não violenta, você vai conseguindo fazer isso. E você é como se, na minha visão, como se você fosse organizando as caixinhas, né? Você vai organizando tudo ali para você entender melhor como está funcionando, né? Você, antes de você falar, você quer que a gente leia um pouquinho o que as pessoas estão trazendo? Acho que pode ser legal, porque deve ter alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou ver junto também, deixa eu ver se eu consigo. Tem a Lília Caldas, ela fala assim: e nessa chateação, a criança interior ferida de cada um entra em cena e começam as birras. Quando você falou da vingança, né? Legal. A Lília, ela faz o nosso curso, né, de coaching materno, de consultoria de criação consciente. E ela fala muito, né, sobre essa questão também, né? Tá bem atenta, né? Essa questão da criança interna ferida. Então, para quem estuda isso, para quem se interessa, a comunicação não violenta também ajuda bastante a você entender quais são as feridas emocionais dessa sua criança. Sem dúvida. Porque às vezes, assim, essa ferida interior, essa ferida da criança interior, ela é tão profunda que a gente não consegue acessar com facilidade. E muitas vezes a ação do companheiro, claro, que é despretensiosa, que às vezes desatenta, fere essa criança chora, e o adulto, quando comunica esse choro, é em forma de agressão, às vezes, ou até em forma de silêncio, de ignorar o outro. E isso é muito difícil, porque quando a gente não tem esse olhar, né, para dentro da gente, até dessas crenças que a gente está falando, não consegue comunicar. Não consegue comunicar nada. E aí, com o passar do tempo, hoje é indiferença, amanhã é discussão, depois é silêncio, depois não tem mais como comunicar. Aí o casal se vê, né? Assim, se ama, mas não consegue conversar, não consegue se comunicar. Que tipo de relação sobrevive a isso? Né? E é muito difícil. E quando a gente consegue identificar que é uma criança interior, isso não quer dizer que seja um trauma de infância. Não quer dizer que seja alguma coisa na infância, não. Porque a gente traz todas essas fases da vida com a gente. Todos os dias. É uma necessidade de acolhimento. É uma necessidade, às vezes, de atenção, de fala. Né? Se a gente não tem atenção para isso, as coisas degringolam, a gente não sabe como recuperar depois, como catar os cacos, e cada um segue para o seu lado, sabendo que ainda teria uma chance, mas como? Que chance seria essa, né? E fica perdido. Eu outro dia estava pesquisando, né, o pessoal aqui, os seguidores pediram para falar mais sobre comunicação não violenta para casais, então eu tenho pesquisado coisas para postar aqui durante esse mês de maio. Até porque a gente vai fazer o lançamento de uma nova turma de comunicação não violenta para casais. Então tenho colocado bastante conteúdo sobre isso. E aí eu li uma frase, eu vou até postar aqui qualquer dia desses, que falava assim: as pessoas brigam porque elas deduzem mais do que dialogam. Nossa, eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, né? Eu falei, nossa, é mesmo, né? A gente deduzir e dialogar sobre o que eu deduzi, às vezes já é ruim, porque vai cheio de julgamento, né? Quando eu só deduzo e eu sequer dialogo, olha o abismo que eu crio, né? Eu crio um abismo ali. Então eu fiquei pensando, já houve uma época que eu trabalhei com mediação de casais, então fazia, né, trazia o casal, né, geralmente vinha uma pessoa e a gente fazia algumas sessões e em algum momento a gente colocava o casal para dialogar, para falar sobre um determinado assunto. E aí aconteciam coisas mais ou menos assim, por exemplo, a questão era divisão de tarefas desigual, né, um casal com filhos, né, e aí uma das questões que eles iam discutir era divisão de tarefas desigual. E aí eu passava, né, para quem não conhece uma mediação, qual é o papel do mediador? O papel do mediador é como se fosse um tradutor. Você não intervém, você só
vai traduzindo para o outro, olha, o que ela falou é isso. Como é que isso soou para você? E aí a pessoa traz, fala, você viu, você reparou? Quais são os seus sentimentos sobre isso? Do que você precisa quando você escuta aquilo, né? O mediador vai trazendo isso. E aí, por exemplo, uma mulher, né, começou a falar sobre essa divisão de tarefas e aí ela falou, não vou lembrar exatamente, mas ela falou alguma coisa mais ou menos assim, eu tô muito insatisfeita na nossa relação, porque eu me sinto sobrecarregada, nós temos 2 filhas e eu percebo que eu tenho todo o trabalho e ele não. Já é uma super queixa, né? E aí eu perguntei pra ele, o que você ouviu ela dizer? E aí ele responde a seguinte coisa, eu ouvi ela dizer que ela não me suporta e quer o divórcio. Olha, como é que a gente vai escalonando, né? Como é que de eu estou sobrecarregada, né? E isso não está funcionando bem, né? Eu acho que isso está injusto, isso não está bacana. Ah, ela não suporta a minha presença, me acha um inútil e não me quer mais. Como é que a gente vai escalonando isso? E no momento de mediação, a pessoa verbaliza. Se ele não tivesse na mediação, ele só ia pensar isso. Ah, ela não me suporta. E tantas outras coisas. Nosso casamento vai acabar em breve, né? Ao invés de resolver. E aí, numa mediação, fica muito claro também como a gente não faz pedidos. Porque, por exemplo, se a fala dessa mulher termina aí, é uma fala punitiva, né? Continua sendo uma fala punitiva. Ah, Viviane, mas ela está só falando sobre ela. Mas ela está falando sobre ela, mas não está fazendo um pedido ali. Como é que ela pode se sentir menos sobrecarregada? Ah, é óbvio, né? Eles dividindo melhor as tarefas. Mas você lida com uma pessoa que não divide as tarefas com você. Ou porque não considera importante, ou porque, né, por conta dessa cultura terrível que a gente vive, por conta de crenças, né, porque pode não ser o melhor parceiro para você, por N razões, né? Como é que você vai resolver um conflito com essa pessoa sem você fazer um pedido claro, sem vocês saírem dali com um acordo? Então, para a gente quebrar essa questão da punição, a gente precisa fazer isso. Para cada queixa que eu fizer, para cada coisa que eu colocar, para cada sentimento meu. Ah, eu ouvi a Viviane e a Fabiola falando sobre comunicação não violenta, cheguei pro meu marido e falei para ele, sinto raiva de você, pronto, estou praticando comunicação não violenta. Sinto raiva de você. Não é isso, né? Olha, eu tô com muita raiva porque determinada coisa que você faz, né, tem feito eu me sentir mal, e o que eu preciso é que você faça XYZ. Como é que você vê isso? Né? E aí, como é que você se sente em relação ao que eu estou trazendo? Né? É claro que aqui numa live, a gente, né, em 1 hora não vai conseguir trazer tudo isso. Eu estou tentando trazer um pouco do espírito, né, da comunicação não violenta. Eu dei esse exemplo brincando, mas eu falo muito de comunicação não violenta para crianças também. E aí, uma vez, uma mãe mandou uma mensagem para mim falando isso. Minha filha está fazendo birra. E aí, quando ela está fazendo birra, eu acolho ela. E aí, eu valido o sentimento dela. E ela continua chorando. Eu falei, como é que você está fazendo isso? Ela falou, eu falo para ela. Ah, você queria o chiclete, muito chato mesmo. Eu também ficaria chateada. Eu falei, mas você termina aí? Aí ela falou, termino. Eu falei, puxa, mas isso não tá soando acolhedor. Né? Então, às vezes a gente deturpa, né? O que a gente está ouvindo, né? Não dá para você simplesmente pegar no automático. Por isso que eu sempre falo da filosofia. Não dá para pegar aí no automático e fazer aquilo, né? Deixa eu só falar. Você me lembrou de... Assim, como eu trabalho com parto, com pós-parto, a gente passa muito por isso. Assim, por uma situação em que a mulher está no pós-parto, né? A gente tem esses casos maiores no pós-parto, porque durante a gestação, quando a gravidez é planejada, que às vezes quando não é, tudo é muito novidade, tudo é muito festa. A mulher ainda é um indivíduo só, né? Ela é uma barriguinha. Mas quando o bebê nasce, tudo muda. E aí sobre pedidos claros, tem tudo a ver. A mulher tem o bebê e ela chega no pós-parto. Antes dela ter o bebê, ela era uma pessoa só. O que ela queria, ela fazia e ponto. Depois, no pós-parto, isso não acontece. E assim, tem algumas pesquisas que dizem que casais, depois do primeiro filho, têm uma chance de mais de 70% se divorciarem antes do primeiro ano do bebê. Por que isso acontece? Por essa sobrecarga. A mulher fica muito sobrecarregada. E eu percebi ao longo do tempo que essa sobrecarga vem pela falta de comunicação clara. Por quê? Quando a gente casa... primeiro que tem essa questão que a gente conversou, de eu quero comunicar de forma intuitiva, né? O outro tem que descobrir o que eu quero. E no pós-parto se piora, porque
Na sociedade, a mulher tem a obrigação de cuidar do seu filho. Quem pariu Mateus que o embale. Tem um ditado aí que segue perpetuando. Sim. E o marido, às vezes, ele não sabe o que fazer. Quando ele quer ajudar, ele não sabe o que fazer. Não sabe por onde começar. Esse é um lado. Do outro lado, a mulher sabe o que precisa, mas ela não quer falar por 2 motivos. Um, por causa da não quer baixar a guarda, e outro porque eu sou mãe, eu tenho que dar conta. E essa comunicação não se faz, ela fica cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais cansada. O marido entende que ela está dando conta de tudo, então ele não tem que entrar naquela relação mãe-filho. E ela o culpa porque ele acha que a obrigação dela é, deduz que ele está vendo ela passar por tudo aquilo e não move uma palha para. E ele deduz que ela está dando conta e não quer a assistência dele. Olha o caos. E isso vai passando pelos meses, a mulher num puerpério louco. Quando ela sai do puerpério lá perto do 1 ou 2 anos, o casamento acaba. Porque não houve ali um diálogo sobre o que eu preciso, o que eu quero, o que você pode fazer por mim. Porque a gente tem essa cobrança social de que mulher tem que dar conta de tudo, sim. Que ela é mãe, escolheu ser mãe, então ela vai conseguir tudo, sim. E por parte do homem, você não precisa se preocupar com nada, porque você é só o homem da relação. Né? Então, é uma situação muito delicada. Então, E é um ciclo, né? É um ciclo, né? Você vai falando, né? A gente vai conseguindo ver o ciclo, né? E como é que quebra, né? Por isso que eu sou tão apaixonada por comunicação não violenta. Eu acho que a comunicação não violenta, ela atua nesse ciclo. Sim, E ela atua, como eu total. falei, né? Total. E como eu falei antes, eu acho que não tem como perder. Porque, de repente, a tua comunicação não violenta ali nem vai alcançar o outro. Mas vai ficar tão claro para você do que você precisa, você tem que cuidar. Que a partir disso você consegue fazer mudanças para você, em você, Sim, né? E você pensa e repensa a sua relação, não só com o outro, mas a sua relação com você mesma. Então, eu acho incrível, assim, quando a gente vai vendo esse ciclo, né? Não, e fora que quando a gente fala, é uma libertação, é uma leveza, a gente pode até não ser atendido. Então, 50% do nosso desejo ali já foi, porque falei. Botei para fora aquilo que eu precisava. Claro que é importante a gente tomar cuidado com a forma como a gente vai comunicar essa necessidade. Mas só de eu ter falado, olha, eu preciso que você pegue um copo de água para mim. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso que você pegue o bebê para eu poder respirar um pouco. Eu amo meu filho, mas eu preciso ir ali na esquina ver pessoas. Então, quando a gente fala, já é um peso a menos que a gente já mantém dentro de nós. Seja para o pai da criança, seja pela rede de apoio, o que for, né? Só a possibilidade de comunicar já é importante. E diminui a chance de uma depressão pós-parto. Então, além da gente ter uma boa relação com esses familiares, marido, filho mais velho, mãe, amigos, a gente diminui essa tensão, que já tem uma questão hormonal muito grande, e já diminui essa sensação de frustração, de tristeza, né? Esse ciclo é rompido em vários sentidos, né? Muito legal essa visão que você está trazendo. Eu não tinha parado para pensar nessa questão do puerpério, né? Eu acabo vendo sob um outro ângulo. Eu estou muito mais voltada para a questão das crianças. Eu escrevi sobre isso um pouco aqui, né? Quando a gente fala sobre essa questão da comunicação não violenta, como que também a forma como esse casal está se comunicando em casa, como isso está indo para frente, né? Como você está trazendo isso para o seu filho está aprendendo a se comunicar desse jeito, ou seja, está desconectado das suas emoções, das suas necessidades, né? Conforme você vai tornando a sua comunicação violenta mesmo, né? Você grita, você ofende, o casal briga às vezes na frente da criança, o lar fica desequilibrado. Isso vai causando um estresse, né? Os pais já estão estressados e causam um estresse na criança, que tem todo um comprometimento cerebral mesmo. Eu fiz uma postagem sobre isso, quem não viu, eu convido a ver, porque tem todo um funcionamento mesmo do nosso corpo
que vai acionando, né, substâncias, e conforme você vai tendo acesso àquela comunicação que é violenta, 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 você vai crescendo dessa forma e você vai ficando com esses gatilhos que nós falamos aqui. Então, às vezes, a criança está na escola, né, cresceu um pouquinho mais, está na escola, e aí vem um gatilho, alguém, a professora grita, alguém grita, e vem aquele gatilho e a criança acessa toda aquela... O que eu faço, então, em situações como essa? O que eu aprendi em casa? Quando alguém grita comigo, eu grito mais alto. E aí a criança vai gritar mais alto. Então, tem tanta coisa que acontece aí. Então, a gente precisa, é muito urgente que a gente quebre esses padrões violentos e doentios de comunicação, para que a gente possa passar isso para frente. E eu achei muito bacana você trazer essa questão do puerpério, que é tão delicada. É um dos momentos mais delicados, se não mais delicados da vida de uma mulher. Né? Então, você trazer essa visão do puerpério e do quanto clarear essas necessidades, né? Do quanto comunicar é potente. Porque o outro pode, de repente, nem estar te ouvindo, mas você tá. Você já identificou que essa é uma necessidade sua. E você tem direito a ter isso, né? Porque nós temos direito a ter as nossas necessidades atendidas. Eu achei muito bacana o que você trouxe. Que legal. Eu queria te perguntar, né? Eu estou fazendo essa live também para poder divulgar um pouquinho, né, o curso de comunicação não violenta para casais, que nós vamos abrir inscrições no dia 20, que é a próxima segunda-feira. E aí eu queria te perguntar como é que foi a tua experiência de fazer o curso, o que mudou na forma como você vê, né, a forma de se comunicar, só para fazer um resuminho do que a gente falou aqui. Vou começar do final, tá? Da última pergunta, como é que... Perguntas não, que eu já acabei de esquecer. Como é que foi, né, a experiência de fazer o curso para você? E o que mudou na sua forma de olhar, essa forma da gente se comunicar? Olha, para mim foi renovador, digamos assim. Eu comecei a me observar. Como eu falei, né? Comecei a fazer um checklist daquilo que eu sentia, daquilo que eu pensava, para conseguir identificar. Eu acho que o curso, para mim, foi um divisor de águas. Eu já tinha uma simpatia muito grande pela comunicação não violenta, e eu acreditava assim, eu não me aprofundava nesse tema porque eu acreditava que eu tinha que exercer e ter no sentido de obrigação de cumprir todas as etapas da comunicação não violenta, senão eu não estava sendo uma boa aplicadora, né? Olha. E aí, quando eu fiz o curso, eu percebi que não é isso. Eu acho que a gente precisa assim, instruir, instrumentalizar, mas executar da forma que a gente pode. E essa tolerância que a gente tem com a gente mesmo me fez uma leveza, assim, me trouxe uma leveza maior. De saber que eu estava fazendo um curso e que eu não tinha que passar na prova. Eu não tinha que decorar, todos os macetes para passar na prova. Que seria uma coisa muito gradativa, né? Então, eu comecei então, com o processo de me escutar, com o processo de me observar e tentar comunicar da forma que eu podia para quem eu precisava comunicar. E quando eu comecei a aprender essa maneira de comunicar, naturalmente a minha relação foi mudando. Por quê? Uma coisa que eu até anotei aqui, que eu até queria abordar, era eu tenho uma característica, deixa eu anotar aqui, bloqueadora de escuta. Ai, eu adorei, eu vou levar esse termo para o meu próximo curso. Bloqueador. Não falou o que eu quis ouvir, eu já começo a pensar em outra coisa. Não, blá, 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 blá. E aí eu percebi o quanto isso era violento, né? Esse curso me ajudou também a perceber que isso é violento. Eu quero me comunicar? Ok, vou me comunicar. Mas também preciso ouvir o que o outro está dizendo, justamente para não haver dedução. Dedução equivocada. Então, olha, eu acho que Eduardo vai falar assim, ó, canonizando Viviane, Santa Viviane. Pô, bem legal, gostei. Foi uma experiência muito boa. Que bom. Eu gosto sempre de falar também como que é a minha relação com a comunicação não violenta em casal. E é sempre muito curioso observar, conforme o tempo vai passando e você não abre mão disso, como que algumas coisas... É como se fosse um quebra-cabeça, né? E aquilo vai fazendo cada vez mais sentido. Então, quando eu penso na minha relação com a comunicação não violenta e a comunicação não violenta em casal, eu penso muito no pós. E eu trago muito isso nos cursos, tanto para casal quanto na comunicação não violenta com filhos. Porque o que acontece?
além da nossa comunicação ser naturalmente punitiva, e a minha também, né? Eu também venho disso, né? A minha comunicação natural, ela é normalmente punitiva. A primeira coisa que eu acesso, ainda hoje, é a primeira coisa Sim. que eu acesso, né? Quando eu tô desequilibrada, quando eu tô num conflito, né? Não nas situações normais. Nas situações normais, praticar comunicação não violenta se torna mais simples. Mas quando você tá no turbilhão, né? Falou aquela coisa que você não queria ouvir, você tem um problema muito sério para resolver, né? A primeira coisa que vem é a punição. É você é culpado, eu sou a vítima, né? Você tá fazendo errado, eu tô fazendo certo. É a primeira coisa que vem. E aí, às vezes, você consegue bloquear, né? Eu fiquei com essa palavra na cabeça, consegue bloquear, né? E se conectar com o que você sabe, com o que você acredita, e às vezes não. E tudo Sim. bem não conseguir, porque somos seres humanos. Mas e no depois? A ação pós esse rompante, pós-humano, né? Pós, Uhum. né? O caos, vamos dizer assim, né? Ela tem que ser diferente, né? Você tem que fazer alguma coisa ali diferente, amparada nessa comunicação não violenta. Então, aqui em casa a gente tem muito pós do tipo, olha, quando eu falei isso, 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 o que eu estava querendo dizer era isso, isso, isso. E isso funciona muito pra gente, né? Porque eu me vulnerabilizo, né? Essa é uma forma que eu gosto, né, de trazer. O Diego gosta muito, né, de receber pedidos de desculpa. Para ele é importante, né? Ele percebe que eu me importei. Então, acho que isso funciona muito bem, né? Quando eu vou lá e me cedo, falo uma coisa que eu não queria falar, fica atravessado. Eu até acho que me expressei muito bem, mas aí você olha e fala, ué, mas falei uma coisa tão legal, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? Por que chateou? Por que ofendeu, né? E aí você poder ter esse pós. E o que eu disse foi isso. Você ouviu o quê? Ah, foi isso que você ouviu? E aí quando você ouviu isso, o que você sentiu? Ah, não era isso, né? Então eu acho muito rico. Eu acho que assim, a grande contribuição da comunicação não violenta para minha relação vem desse pós, né? Sim. Porque a gente se permite ser humano, né? E trazer, né? E às vezes está num momento ruim, não conseguir É. controlar, tá naquele dia que não tá bacana. Então você não traz toda aquela pressão e você consegue depois se comunicar, né? E trazer de volta, e falar, não, olha, se naquele momento a gente falhou em se comunicar bem, né? Em falar as coisas do jeito que deveria falar, em resolver a questão, a gente vai tentar de novo. E se a gente falhar de novo, às vezes falha, e se a gente falhar de novo, a gente vai tentar mais uma vez, e vai É um tentando, até você conseguir, amadurecimento, né? né? É um amadurecimento e é uma aceitação. É. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que muitas pessoas passam por cursos, seja de comunicação não violenta, seja de qualquer outra coisa voltada para você ter um grau maior de consciência ou para autoconhecimento, e as pessoas saem frustradas porque elas não conseguem aplicar. E em todos os cursos que eu faço, eu tento tirar essa sensação, porque, gente, não vai conseguir aplicar mesmo, do começo ao fim. Não vai, né? Não é assim, é um processo. Daqui a um É tempo igual você vai falar, terapia, nossa, né? Não é porque a gente está fazendo você não terapia vai de um fazer isso ano, aí. é, É. e que vai mudar E toda a sua, ainda sua assim, forma de lidar com o mundo. São sim. exercícios, né? Exatamente. E ainda assim você consegue, né, ter várias melhorias ali. Você consegue entender e praticar isso, né? Se eu fosse pensar na técnica, eu ia falar, falei na técnica, mas eu não falo na filosofia. Ela tá sempre ali, ela tá permeando. E é isso que importa. É você estar se orientando por uma outra forma, que não é outra forma de se comunicar. É outra forma de se relacionar. Sim. Você passa a se relacionar de um jeito diferente e expressar isso pela tua comunicação, pelo teu silêncio, que também é comunicação, né? Pelos teus gestos, pela forma como você vai estar ali, vulnerável, inteira. Então, eu acho muito bacana, né? Eu sou muito suspeita para falar sobre comunicação não violenta e é sempre muito bom falar sobre isso. Eu queria ver se tem ainda alguma coisa que a gente precise ler, porque eu acho que vai encerrar, É. porque já Olha, está dando uma não, hora, eu a acho que encerra última sozinho. tem a Roberta que falou: minha dificuldade é saber defender as minhas ideias. Às vezes eu não consigo no momento, só depois quando eu paro e reflito, que também é bom, né? Porque às vezes a gente vai defender uma ideia no calor dos ânimos e acaba não defendendo, acaba agredindo. Então, quando a gente para É. para pensar e reflete, a gente consegue aí sim defender uma ideia que às vezes nem é defesa, é só apresentação.
E tá tudo bem. Ó, 27 segundos restantes, vai Ai, meu fechar. Deus. Só queria te agradecer muito, Eu agradecer também. muito a presença das pessoas, foi maravilhoso. Eu agradeço o convite. E agradeço também a todo mundo que está aqui. Um beijo para todo mundo antes de fechar. Vou deixar fechar sozinho para ficar na emoção aqui da Então tá contagem bom. regressiva. Agora que tá chegando no final, chegou mais um comentário. Mas aí depois você